Olá, amigos do programa Patriotas em Ação. Bem-vindos à CSC TV, a TV da web feita para você. E hoje a participação do nosso amigo professor Itamar Flávio. Itamar, vamos começar com umas perguntas a respeito do que está acontecendo na Europa. França, Nice, caminhoneiro atropela e mata 80 pessoas. Na Alemanha, atirador mata mais 9 pessoas em shopping. E agora tivemos no norte da França uma invasão a uma igreja, onde o Estado Islâmico já pediu a autoria do atentado, assumiu a autoria do atentado, matando um padre. O que está acontecendo na Europa? Olha, Marcelo, a questão é que isso já era altamente previsível, né? Isso é algo que já vem sendo perpetrado há muitos e muitos anos, mais há muitas décadas, né? Só para fazer um resgate histórico, em 1928 foi criada a chamada Irmandade Muçulmana. Essa Irmandade Muçulmana, ela difere do próprio histórico do islamismo e ela passa a atuar mais de uma forma política. Então ela passa a organizar a sociedade islâmica, inclusive em muitos países, como a Somália, por exemplo, ela tem um papel de assistência social e ela foi se desenvolvendo, mas a partir de década de 40, década de 50, surge um personagem muitíssimo importante, que é fruto, inclusive, da própria Irmandade Muçulmana e da sua, também um organizador da Irmandade Muçulmana, que é o egípcio Said Qutb. Nome difícil, né? Difícil. Said Qutb. Esse Qutb ele é uma espécie de Frei Beto do Islã. Ele faz uma modalidade de uma teologia da libertação do Islã, né? E a partir desse momento já tem, a partir da própria criação da Irmandade Muçulmana, já tem uma ligação com os comunistas, com os soviéticos. Então tem uma aliança estratégica aí. Por exemplo, Yasser Arafat, que todo mundo conhecia como líder, né, da OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, foi treinado na União Soviética, foi formado pelos comunistas, né? Por isso que ela passou a ter uma atuação mais aguerrida, passou a ter uma atuação política. E uma coisa que ninguém fala, né, todo mundo morre de medinho de falar, até porque todo mundo quer ser politicamente correto. O objetivo da Irmandade Muçulmana, inclusive tem documento que mostra isso, por exemplo, nos Estados Unidos, ela está organizada nos Estados Unidos, é destruir a sociedade ocidental, é destruir a América. E tudo isso tornou-se possível principalmente em função do chamado marxismo cultural. O que é esse marxismo cultural? Até um dia falaremos só a respeito disso. Precisa. Mas esse marxismo cultural desenvolveu o chamado relativismo cultural ou multiculturalismo. Aquela ideia que não existe cultura superior e não existe cultura inferior. E nessa atuação, esses intelectuais, inclusive, sobretudo franceses, né, que depois espalham suas ideias pelo mundo afora, dos Estados Unidos, inclusive do Brasil, eles têm uma preocupação que é destruir os valores ocidentais, destruir a chamada família patriarcal, os valores judaicos cristãos, né, os princípios da filosofia grega, do direito romano. Então, eles querem destruir a nossa tradição, porque entende que a sociedade capitalista está fundamentada nesses valores ocidentais. Bom, para destruir os valores ocidentais, se tudo é relativo, se não existe cultura superior e inferior, deram os braços com os radicais islâmicos. Né? Se uniram. Não que fizeram um acordo, sentaram à mesma mesa, mas aquele chamado acordo tácito, né? Então, nesse sentido, existe nos Estados Unidos uma organização, de 150 organizações islâmicas nos Estados Unidos, que atua no campo democrático, que atua no campo legal, para a destruição da América. Uma, inclusive, é interessante, se chama CAIR, C-A-I-R, né? Esta organização ela tem como função combater todos aqueles que criticam os jihadistas.
chamando eles de islamofóbico, acusando. Quando tem um debate, quando tem um evento que vai alguém falar contra, eles se organizam e formam fila para fazer pergunta, para falar, e eles não deixam falar. Então, nesse sentido, eles estão vencendo. Quando você vê esses episódios que você citou aqui, o atentado na Alemanha, atentado em Nice, depois o atentado no resort lá, em que a francesa estava com as 3 filhas de short, camiseta, isso significa, o telespectador às vezes não tem muita noção disso, mas isso significa que já está imposto para o Ocidente a lei da Sharia, que é o Código Civil dos muçulmanos, imposto para muçulmanos e para não muçulmanos. Acho que mais significativo do que todos, acho esse exemplo lá, esse caso do resort lá nos Alpes franceses, quando a mulher foi esfaqueada, ela e as suas 3 filhas, por um marroquino, porque ela estava em trajes inadequadas segundo os valores islâmicos, não segundo os nossos valores. Segundo os nossos valores, digamos assim, é uma sociedade liberal, em que inclusive você tem até praia com campo de nudismo. Exato. Quem quer vai, quem não quer não vai, ninguém é arrastado para lá, né? Agora, aí vem uma questão muito séria, Marcelo. A sociedade europeia, a Europa, acolheu esses refugiados que geralmente estavam passando fome ou morrendo diante das perseguições. Eles vêm para a Europa, vivem de favores, inclusive de bolsa do governo, ou de bons empregos que eles não conseguiriam nos seus países. Que nem existe, né? Que nem existe aqueles empregos, eles vêm e aqui eles estão impondo os seus valores. Esse marroquino é que sabe o que uma francesa pode ou não pode vestir. Veja a petulância desta cultura que está presente, e inclusive já ameaça o Brasil também. E o pior, né? O pior é que as vítimas têm a síndrome de Estocolmo, se apaixonaram pelo seu algoz. Os valores, os intelectuais, as universidades estão coalhadas de gente para sair na defesa dos muçulmanos, dizendo, não, eles não têm nada a ver com o Islã. Pô, não tem nada a ver, e todo dia você tem um atentado novo. Hoje esse atentado na Normandia, na França. Então, assim, as vítimas estão sempre dando razão para aqueles que cometem os atentados. Inclusive, que o maior grupo hoje se chama Estado Islâmico. Imagine, Marcelo, se houvesse atentado sendo cometido em qualquer parte do mundo, alguém fazendo isso em nome do cristianismo, se chamasse Estado Cristão. Imagina isso. Eu falo com muita tranquilidade, até porque eu não sou religioso, eu não sou cristão. Ficou à vontade para falar? Agora, veja o grau de estupidez que a cultura ocidental está hoje. Ela se submete, inclusive, ela está de joelho, se submetendo às leis da Sharia, e trata essas pessoas de forma sofisticada. E quem ousa a criticar, só observar, olha, porque nossa sociedade, até comentava há pouco com você, eu não tenho muita esperança, porque a nossa elite cultural e empresarial, inclusive, né? Ela é um misto de gente ignorante e de mau caráter. Rico vai para a Europa, os Estados Unidos, para visitar cartão postal, não para conhecer cultura. Exato, é verdade. O cara coloca o filho numa escola particular, e o idiota nem lê o projeto pedagógico da escola. Nós discutimos isso. Não lê o fundamento filosófico da escola. O cara gasta lá R$1.000 por mês, que eu conheço gente, R$1.200, R$1.300, para colocar o filho para destruir os valores. E uma coisa que ninguém quer aceitar, porque incomoda muito, que é que esses valores ocidentais são os responsáveis pela nossa riqueza. As pessoas falam assim, olha, mas as famílias patriarcais, família patriarcal. Cidadão, esse crítico, né? Geralmente professor é crítico, né?
Esse professor que fala isso na escola, que ensina essas bobagens para os alunos, peça para ele dar um único exemplo de sucesso da família matriarcal no mundo contemporâneo. Essa Cala ele na hora. É a receita do sucesso. Essa sociedade é a sociedade do sucesso, a sociedade que multiplicou a capacidade produtiva, que multiplicou o número de pessoas. Até século XVII, século XVIII, a humanidade ela diminuía em quantidade de pessoas, em função de crises, de pestes, de seca. A partir da Revolução Industrial para cá, é que a humanidade multiplica. E por que ela multiplica? Ela multiplica porque multiplica a capacidade de construção das coisas, de engenho humano, da ciência. Uma hora eu quero trazer, inclusive, os dados a respeito de prêmio Nobel, né? De inventos, de patentes. Então, só para fechar, seu tempo está estourando, curiosamente, né, os nossos professores nas nossas universidades, eles são dedicados a destruir exatamente os valores ocidentais esses valores são responsáveis pela única sociedade que deu certo e multiplicou. Inclusive, são contra o modelo americano, exatamente porque é a sociedade mais próspera que o planeta já teve. É que, na verdade, os nossos intelectuais e a nossa elite também, chamada burguesa, aí também, que é composto de ignorantes, de idiotas e de mau caráter, né? Claro, tem uma parte boa também, mas é pequena, tem como objetivo destruir exatamente aquilo que dá certo, né? Empresário vive pensando em mamar no dinheiro do BNDES. Em qual país do mundo se enriqueceu mamando no Estado? Não tem. O Estado é o próprio Estado. Não tem jeito. Professor, uma questão aqui que o senhor falou. Os professores amam divulgar a ala esquerda, mostrar que o marxismo cultural está certo, tudo. Mas o que vai ganhar a pessoa que fica desse lado se a gente está vendo que é uma destruição da sociedade? É a própria destruição. É um regresso no conhecimento. Não faz sentido uma pessoa que estuda, no meu ver, uma pessoa que estuda, defender algo que vai destruir ele. Bom, primeiro parte acha que não vai destruir, né? Os inocentes. A outra parte quer destruir, porque quer destruir a sociedade capitalista, quer destruir a chamada sociedade do então, consumo. tudo andando de carro novo. Só que no final do mês, nenhum cidadão desse deixa de receber o salário, né? E não quer saber de carro velho, e não quer saber de celular velho, e não quer saber de computador velho. Então, assim, é um mundo de hipócritas. Concordo, o senhor falou tudo, é um mundo de hipócritas. Mas vamos tratar disso no outro programa, porque tem muitos assuntos, inclusive do amigo Flávio Augusto, que debateu comigo, conversou comigo, sobre uma matéria de um blog comunista que falou que as empresas não devem ter patrão. As empresas devem ser sem patrão. Isso nós vamos discutir no próximo assunto, porque eu achei muito interessante. E nós temos que seguir o que os nossos amigos nos mandam de matérias. Isso será um próximo assunto, então, porque não existe empresa sem patrão. Aí é só o é só os caras que não pensam, né? Amigos do programa Patriotas em Ação, hoje eu quero deixar um abraço lá para nossa amiga Franciele Silva, da cidade de Sarandi, que sempre acompanha o nosso programa. Agradecer a sua presença, professor. Obrigado. E toda semana o professor vai estar aqui. E mande seus comentários pelo nosso Facebook. Um abraço e até o próximo programa. Obrigado.